Tá fechado. Pronto. Boa noite, gente. Bom estar aqui de novo. Todo mundo me ouve? Dá um joinha aí, ó. Boa noite. Certinho? Tô ouvindo? Todo mundo me ouve? Sim. Sim, sim. Muito bem. Sim, beleza. A Ariadne pediu para eu fazer uma mensagem hoje, né? E é sempre bom estar aqui com vocês. Tem sido dias corridos, acho que para todo mundo, né? Ontem era sábado, vamos colocar assim. Hoje já estamos terminando a segunda-feira, já terminamos. E estamos aqui para partilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane, eu faço parte ainda. Estou saindo de do Rio de Janeiro, central de Campo Grande de Janeiro, estou migrando para uma outra igreja agora, a gente está também, óbvio. Estamos nessa jornada aí há mais de 30 anos para a glória de Deus. Então, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, vamos falar um pouquinho, depois de tanta coisa boa que a gente viveu aqui hoje, né? Oração, esse testemunho lindo. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai mesclar. Eu vou trazer um pouquinho para vocês a nível de conhecimento nutricional, e também intercalando com a parte espiritual, porque tudo nessa vida tá conectado, não é verdade? Paulo ele vai dizer para a gente, lá em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você faz é espiritual, você está glorificando o nome do Senhor ou não. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, e eu queria começar com essa pergunta para vocês. Vocês sabem o que é caloria? Todo mundo já ouviu falar. Pelo menos quem já esteve ali visitando uma nutricionista já ouviu falar nesse termo caloria. Então, caloria, resumindo, é a quantidade de, vamos dizer assim, quantidade de energia que tem num alimento, que ele vai nos proporcionar depois que a gente ingerir ele. Então, por exemplo, uma banana, ela vai ter cerca de 84 calorias. Esse 84 calorias é a quantidade de energia que ela vai nos fornecer. Da mesma forma, uma concha de feijão, por exemplo, que tem 69 calorias, ok? Só que os alimentos, eles não são só, é, eles não têm apenas calorias, eles têm nutrientes também. E essa divisão de nutrientes, ela é feita de macro e micronutrientes. Os macronutrientes são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras, mas também tem os micronutrientes, que são o quê? As vitaminas, os minerais que o alimento possui. Então, a gente vê vários alimentos aí que completam isso, né? Que a gente está falando até aqui. Por exemplo, a aveia, ela tem todos esses micros e macros nutrientes. Ele é um alimento, a aveia é um alimento nutricional, nutricionalmente completo. Temos também o arroz integral, temos o feijão, temos as frutas, vários tipos de alimentos que a gente pode colocar aqui como exemplo. Mas além desses alimentos, tem outros alimentos também, alimentos entre aspas, que a gente chama de calorias vazias. Vocês já ouviram falar nesse termo, calorias vazias? Então, esses alimentos, eles não contêm nutrientes ou não contêm nutrientes de forma essencial que a gente necessita para o dia. Vou dar um exemplo para vocês de um pseudo-alimento que tem calorias, mas não tem nutrientes. Refrigerantes, por exemplo, doces. Vou dar um exemplo aqui bem prático: miojo, ok? Se a gente ficar aqui, a lista é grande. Se a gente pegar ali, esses alimentos industrializados são muitos, tá? Biscoitos, enfim. E esses alimentos, então, eles não têm nutrientes suficientes para nos nutrir, eles só têm calorias. E calorias, quando a gente consome muita calorias, o que que acontece com o nosso corpo? A gente engorda. Por quê? O corpo, ele pega essas calorias, se ele não vai usar, ele armazena. Mas só que ele vai armazenar em forma de gordura. Por isso que a gente engorda, na maioria das vezes, ok?
vida espiritual, como é que isso funcionaria? Eu pedi para a Ariadna ver para a gente, colocar para a gente aí Filipenses 4, versículo 8. Vamos ler essa passagem juntos? Põe para a gente, Ariadna. Aqui não vai botar. É a nossa amiga Lissandra. Ela vai colocar, tá? Ok. Estou colocando. Tá. Enquanto ela vai colocando lá, você está entrando já, gente. Só um minutinho. Olha o que está escrito lá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse foi o conselho de Paulo para nós, para que a gente tivesse esse discernimento de pensar em coisas que são verdadeiras, que são nobres, que são corretas. Ok? Pode deixar aí o verso para a gente meditar enquanto eu falo. Sendo que quando a gente pensa na parte espiritual, a gente precisa levar esse verso em conta e tudo que a palavra de Deus ela nos dita. Por quê? Porque existe, em contrapartida disso, coisas que vão nos afastar de Deus se a gente não se ater a Filipenses 4, versículo 8, o que o conselho de Paulo nos diz. O que seria, então, levando para o lado espiritual, esses alimentos vazios, em contrapartidas de Filipenses 4:8, que a gente que nós nos proporcionamos diariamente e que não era para ser dessa forma. Seriam as músicas seculares. Esse é um exemplo de caloria vazia, que a gente não deveria fazer uso, porque infla, mas não nutre espiritualmente. Também temos filmes, alguns tipos de filmes, séries, novelas em geral, telejornais sensacionalistas, algumas rodas de conversa, né, queridos? A gente não pode deixar de fora conversas fúteis. A gente precisa, ultimamente, mais do que nunca, eu digo ultimamente porque a gente está no tempo do fim, tomar cuidado com quem a gente coloca do nosso lado, com o que a gente ouve de pessoas, pessoas tóxicas, pessoas que vêm falar mal da vida do outro. Eu aprendi há muito tempo atrás que quando tem duas pessoas e nós começamos a falar de uma terceira, alguém fala de uma terceira, e se ela não está ali, a gente tem que parar o assunto, porque ela não está ali para se defender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve de terceiros, vídeos de internet, seja do Kawaii, do Instagram. A gente tem que tomar cuidado com cenas de violência. Existem muitos estudos científicos que falam sobre o que a gente assiste, o que a gente ouve e as consequências que isso traz para a nossa vida física e mental. Em falar em vida mental, hoje os consultórios estão cheios, estão lotados, agendas de médicos psiquiatras estão lotadas de pessoas doentes mentalmente, porque consomem esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e não se alimentar desses falsos alimentos. Por quê? Porque a gente pode aparentemente estar cheio, porém, quando a gente abre a boca, não sai quase nada que edifica. Quando a gente se alimenta desses alimentos vazios espiritualmente. Mateus 12:34, Jesus ele vai falar assim para a gente, ó, raça de víboras, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos nos alimentando espiritualmente, ok? Porque também, assim como certos alimentos causam dependência, como o açúcar, não sei se vocês sabem, mas as pessoas que falam, eu não aguento ficar sem um chocolate. Vocês sabiam que as pessoas que trabalham com a produção, trabalham com cacau, eles na formação do chocolate, o chocolate sem açúcar, gente, ele é horrível, ele é impraticável.
Vocês sabiam disso? E o que dá sabor ao chocolate? É o açúcar. O que deixa a pessoa viciada? É o açúcar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque são alimentos viciantes. Aí quando a gente vê, a gente está ali e não consegue parar de comer, porque a gente está totalmente tomado por aquele alimento. Além disso, ele torna esses alimentos, espiritualmente falando, esses alimentos nocivos, eles tornam a nossa mente suscetível aos enganos de Satanás. Então, se eu passo muito tempo assistindo, muito, né? O que seria a quantidade ideal? Não existe quantidade ideal para o veneno, porque deveria ter para um tipo de programa, um tipo de música que não condiz com a palavra de Deus. Então, tudo isso vai deixar o nosso corpo suscetível às tentações de Satanás. Da mesma forma como o alimento com baixo conteúdo de nutriente vai deixar o nosso corpo suscetível a doenças, a inflamações, diminuindo a nossa imunidade. Da mesma forma, o alimento espiritual ele faz isso conosco também, diminui a nossa imunidade espiritual, a nossa condição de lidar com as tentações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quais seriam os alimentos espirituais que nos nutrem, Eliane? Nós temos a leitura da Bíblia, nós temos o estudo da lição, que é maravilhoso. A lição desse trimestre de adultos está maravilhosa. Quem pode. Hoje eu estava comentando com uma amiga minha, acho que ela está online aí, a Cida, doutora Cida. A gente estava comentando como essa lição tá boa, tá gostosa de ler, de meditar. Temos também o estudo do Espírito de Profecia, queridos. Como a gente precisa estudar o Espírito de Profecia? Façam um grupo, reúnam pessoas, façam PGs, estudem o Espírito de Profecia. Quanta coisa ali atual. Essa semana passada, uma pessoa, eu quero sair da igreja, porque a igreja está assim, 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 assim. Eu fico comentando, meu Deus, está tudo escrito. Está tudo escrito. Se a gente se ater ao que está escrito, a gente não vai ter esse tipo de encorajamento para sair da igreja, porque já está tudo ali, não é? Também a gente precisa se alimentar, queridos, de louvores cristãos. Vocês sabiam que Satanás ele é legalista? Ele é legalista. Sabe o que isso significa? Que tudo que a gente pega o que é dele, ele vai atrás daquilo depois. E isso significa nos atormentar, nos trazer complicações para nossas vidas. Mas aí a gente pensa, por que isso está acontecendo comigo? Aí quando a gente vai orar ao Senhor, aí Satanás ele revoga, ele fala assim, ué, ela não me buscou? Ela não procurou? Ele não procurou? Agora ele que aguenta as consequências. Porque ele é legalista, ele sabe muito bem os direitos que ele tem sobre nós se a gente abrir passagem para ele nas nossas vidas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, quando a gente se alimenta dessa forma maravilhosa que Deus nos deixou, a gente tem saúde espiritual. E aí a gente tem força para lutar contra as tentações. A gente precisa, porém, ficar atento, porque para nós nos alimentarmos, para a gente não se alimentar, na verdade, de uma forma automática desses alimentos. O que seria isso, Eliane? É eu acordar de manhã e fazer a lição por fazer, estudar a Bíblia por estudar. Antigamente tinha muito isso, quem é os mais antigos sabe, que a gente ia para a igreja, tinha que responder lá, estudou 7, a lição, estudei 7. Então já ia grupinho lá, galerinha que já estudava a lição com essa intenção de responder que estudou 7 no final da semana. Mas não é por isso. A gente tem que entender que aquilo ali é para a nossa alimentação, é para a nossa edificação espiritual, é para a nossa nutrição espiritual, ok? Então, como que o ano está terminando, 2026 está logo ali. E eu trouxe aqui algumas dicas para a gente ficar nutrido o suficiente em 2026, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode procurar meditar em um lugar tranquilo, de preferência em meio à natureza. Talvez você não tenha condições de estar em meio à natureza meditando, mas de repente numa janela você vê. Deus ele fala o tempo todo, queridos. Através de uma árvore balançando, um passarinho que
posa na janela, cantando, você vai tirar riquezas espirituais tremendas dali. Então, esteja num lugar propício, onde a natureza se faça presente. Nas primeiras horas do dia, ou assim que acordar, é muito importante também. Claro, tem pessoas que trabalham à noite, vão ter mais dificuldade. Existem aí as exceções, mas se a gente conseguir meditar de madrugada, dizer que a filha é menor quando é de madrugada, né? Não seria bem por isso, mas principalmente porque a gente fica com a atenção mais voltada para a palavra. Eu tenho muita dificuldade de concentração, estou aqui, eu estou olhando várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas de madrugada eu tenho mais facilidade para estar na presença do Senhor, para orar. O telefone não vai tocar, o WhatsApp não vai, né? Dar o PIN lá da resposta. Então, é um horário propício para a gente buscar a Deus. E também, uma coisa que eu faço, eu tenho vários lá dentro, no meu quarto, o hábito de anotar as impressões que você tem quando você está lendo a palavra. Então, pega um caderninho, uma caneta, ou uma folha, ou um pedaço de papel, anota as suas impressões. O que que eu posso tirar disso aqui que eu estou lendo? O que que Deus está querendo me ensinar? Entende? Isso também é muito legal, é muito importante. Uma outra parte prática, e a gente já está indo para o final, a gente pode, falando sobre essa questão de anotar, tem algumas perguntas que a gente pode fazer mediante um texto que a gente tenha lido. Por exemplo, o que que eu aprendi de Deus nesse texto? Porque Deus, ele está em toda a Bíblia a gente encontra Deus. Então, onde está Deus nesse texto aqui? O que Deus quer me ensinar com esse texto? Como esse texto vai mudar a minha vida na prática? Como eu posso resumir esse texto que eu acabei de ler em uma palavra? Então, gente, era basicamente isso que eu queria trazer para a gente se nutrir mais espiritualmente, para a gente não cair nesses enganos de Satanás, para a gente não adoecer mentalmente, como tem acontecido com muitos, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos encha de paz, de verdade, que Ele nos dê um 2026 cheio da presença dEle, que Deus ele nos ajude para que a gente busque Ele de todo o coração, buscando no que é verdadeiro, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, aquilo que nos completa espiritualmente, a fim de que a gente esteja cada vez mais perto dele. Eu só queria terminar com um breve testemunho. Uma vez eu tinha uma vigília para participar de madrugada, não sei se quantos já fizeram aqui o mais, que são os momentos a sós com Cristo, e a gente se reúne para orar na madrugada. E na noite anterior eu tinha visto um filme com meu filho. Ele, mas vamos ver, ele queria muito, tá bom, filho. Vi aquele filme. E na madrugada a gente ora, quando a gente faz o mais que a gente ora, o tempo todo, 20 minutos ajoelhados ali, clamando pelo Espírito Santo. E eu notei que eu não estava conseguindo orar naquele dia. Eu estava com muita dificuldade. Quando eu fechava os olhos, eu via cenas assim de muita gente que eu nunca tinha visto. E aquilo estava me atormentando. Então, teve um momento que Deus falou assim para mim: para de assistir filmes de ficção científica. Para. Foi um para, assim, para eu parar e prestar atenção. E aí eu vi que aquilo estava me prejudicando, sabe? Aí eu falei para Deus, tá ok, Senhor, eu nunca mais vou assistir filme de ficção científica. Aí, às vezes, quando meu filho quer ver alguma programação, meu filho, isso tem ficção científica? Ele, mãe, eu já sei que a senhora não assiste, pode deixar. Porque a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente, que é através da nossa mente que o Espírito Santo fala. Então a gente tem que estar com a mente sã, com a mente aberta para ouvir a voz de Deus. Era isso, queridos. Que Deus nos abençoe e que 2026 seja cheio da presença do Espírito, cheio da presença de Deus na nossa vida, tá? Que Deus nos abençoe. Amém. Eliane, querida, você vai fazer oração, mas ore também pelo Lucas, o filho da Dodora, porque ele está com febre, está vomitando. Por isso que ela não entrou aqui na reunião para fazer a parte que ela ia fazer, tá? E eu peço que todos também orem por ele. Vamos orar É então. Lucas. Vamos orar neste momento, queridos. Pai querido,
Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, queremos te agradecer, porque o Senhor nos traz paz, o Senhor nos traz verdades tremendas e completas na Tua palavra. O Senhor é que nos dá o alento e é o Senhor que nos trouxe até aqui para ouvir essas mensagens maravilhosas. Que o Senhor nos conceda a tua paz, a tua graça, uma noite abençoada na tua presença, que possamos ter uma noite reparadora e restauradora, e que possamos nos lembrar daquilo que foi dito aqui, para que possamos te buscar, estar atentos, estarmos livres daquilo que nos faz mal espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Que o Senhor nos ajude pelo poder do teu Espírito. Toma-nos em tuas mãos. Toma o filho da Dodô, Lucas. O Senhor sabe, esse paizinho, que quando um filho nosso tá doentinho, como que a gente fica mal, é difícil para a gente caminhar, mas a gente se suplica em nome do Senhor Jesus que o Senhor restabeleça a saúde do Lucas, que o Senhor dê força à Dodora para que ela passe por essa prova também e se aproxime mais do Senhor. E toma cada pessoa aqui em tuas mãos, cada filhinho teu, que o teu Espírito Santo nos conduza às mansões celestiais. É o que te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Eliane. Deus